Muito bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Pai, na casa do Deus Todo-Poderoso. E você que nos acompanha pela internet também, você é muito bem-vindo, você é amado do Pai, você é amado do Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de estar trazendo algo bem interessante para nós. A gente tem comentado muito sobre peso, né? As pessoas carregam muito peso, muita cobrança, e muitas vezes a gente acaba se cobrando também por muitas coisas. E então eu gostaria de estar falando sobre isso essa noite, mas primeiro eu gostaria de estar orando. Paizinho, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos diante de Ti, Senhor, falando da Tua palavra, compartilhando aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Obrigado por essas pessoas que estão aqui, por aqueles que estão nos acompanhando, Pai, pela internet. Declaramos tempos poderosos, declaramos céus abertos, declaramos saúde, declaramos a alegria perfeita que vem de Jesus Cristo, declaramos a paz que excede todo entendimento, declaramos tempos maravilhosos, Pai. E todo mal que tenta contra essas vidas, nós rejeitamos em nome de Jesus. Declaramos cada vida livre e liberta para receber a Tua palavra nesse momento. E tudo aquilo que vier contra, Senhor, nós rejeitamos pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Espírito Santo, fala aos nossos corações e que não saia uma palavra da minha boca que não venha através de Ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, gostaria de estar conversando com vocês sobre algo muito interessante, bem interessante. Como eu falei, a gente carrega muito peso, ou se não é jogado muito peso sobre a gente, mas a Bíblia fala algo interessante. Colossenses 2,13, hoje não teremos ali, então vocês vão ter que pegar seus aplicativos. Nós estamos nos adaptando ainda a esse novo tempo de estarmos falando pela internet também, então estamos nos ajustando, mas logo ficaremos bons nisso, tremendo. Graças a Deus pelas vidas que tem se colocado à disposição para estar nos ajudando nesse momento. Então, a palavra, temos ali. A palavra de Deus diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Vamos lá, na sequência. Até aí. E cancelou, a sequência, e cancelou, 2, 13 e 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então, aqui diz algo interessante. Diz que quando eu e você estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. No domingo até cheguei a falar algo sobre essa dívida, mas aqui eu quero trabalhar algo importante com vocês. Muitas vezes a gente, eu não sei quanto a você, mas até alguns anos atrás, eu achava que essa dívida nós tínhamos com o diabo que cobrava essa dívida. E na realidade ele quer dar uma despertalhão e tenta cobrar, ele que vem com acusação, dizendo que eu e você não podemos, eu e você isso, eu e você e aquilo, mas essa dívida não era com ele. Ele não tem autorização para cobrar essa dívida de mim e de você. Vamos pensar um pouco. Quando Deus formou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden. E
quando o homem errou, quando o homem se afastou de Deus. Então, tudo aquilo que Deus tinha colocado na mão do homem, todo o depósito que Deus tinha feito para o homem, o que aconteceu? O homem pegou e entregou na mão errada. Então, essa dívida não foi com o diabo, com o Satanás, e sim com o próprio Deus. Nós ficamos devendo ao próprio Deus. Mas, e diz assim, né? E é interessante que diz assim, né? Quando nós estávamos mortos em delitos, Deus nos vivificou em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que, embora essa dívida que nós tínhamos era contra o próprio Deus, ele nos amou tanto que ele não levou em conta, como nós conversamos no domingo, ele não levou em conta os nossos pecados, e assim mesmo ele nos amou e enviou Jesus Cristo. Ele ainda deu uma forma de resgatar-nos, que deu um meio de voltarmos a sermos pertencentes a Ele. O amor dele foi tão grande que ele não se preocupou com aquilo que o homem tinha feito, mas ele amou tanto o homem a ponto de abrir mão daquilo que ele tinha de mais importante, e vem Jesus Cristo e nos ama tanto ao ponto de dar a sua vida, e ele pega aquela dívida que nós tínhamos com o próprio Pai e leva na cruz do Calvário. Lá essa dívida foi rasgada, lá essa dívida acabou. Então essa dívida não foi feita com o diabo não tem poder para cobrar essa dívida. Olha o que está escrito, porque antes de irmos para o versículo, eu quero mostrar uma coisa. Essa dívida que eu e você tínhamos com Deus tinha que ser pago. E foi pago com o quê? Com o sangue de Cristo. Concordam? Se concordam? Concordam. Então, essa dívida foi paga com o sangue de Cristo. Agora, olha só o que diz em Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Estando tudo assim, 9:14, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, a quem? Ao diabo? Não, a Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado foi oferecido de forma imaculada a Deus. O preço foi pago a Deus. A dívida, nós tínhamos, a dívida que era contra nós, era uma dívida que nós tínhamos com Deus. Porque Deus nos tinha dado tudo e nós tínhamos desperdiçado tudo. Aí vem Jesus Cristo e paga essa dívida com o sangue dele, com a morte dele, e ele oferece esse sangue imaculado para Deus. Agora imagine se ele tivesse oferecido o sangue dele para Satanás. O que o Satanás ia fazer com o sangue dele? Um sangue puro, imaculado, pagando uma dívida para Satanás. O que Satanás iria fazer com esse sangue? Então, esse sangue que nos purificou de todo o pecado, pagou a dívida que eu e você tínhamos por aquilo que tínhamos cometido lá no passado. Jesus Cristo vem por amor a mim e a você e paga e oferece ao Pai. Ele oferece ao Pai o sangue puro e imaculado. Então, o diabo se aproveitou da situação lá no Jardim do Éden, e a partir de lá ele vinha trazendo acusações, dizendo que você não tem
jeito, você não tem condições nenhuma, você é isso, você é aquilo, ou eu sou isso, eu sou aquilo, e tentando cobrar algo que ele mesmo não tinha direito. Então, Jesus Cristo vem e paga. A partir do momento que Jesus Cristo pagou, o primeiro ponto é: não existe cobrança. Então, se aquilo que eu e você cometemos no passado, Jesus Cristo pagou, então não existe mais cobrança. Porque o sangue imaculado de Jesus Cristo foi oferecido por mim e por você. A dívida que era contra nós foi rasgada e colocada na cruz do Calvário. Então, tudo aquilo que o inimigo tenta cobrar de mim e de você, ele não tem mais esse direito. Primeiro, porque a dívida não era com ele. Ele se aproveitou da situação, como o homem colocou tudo na mão dele, ele tomou posse de algo que não era dele e passou a usufruir porque o homem não sabia o que tinha na mão e abriu mão daquilo que tinha. Por isso eu e você precisamos saber daquilo que Deus colocou em nossas mãos para que nós não venhamos colocar na mão errada. Precisamos crer que esse sacrifício de Jesus Cristo foi completo, a obra foi perfeita, o sangue era imaculado, o sangue era puro, e esse sangue nos purificou de todo o pecado, e a partir desse momento, não existe mais cobrança. Olha o que diz em Colossenses 1, 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: antes, vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você entendeu a posição que você está em Cristo? Que você está diante de Deus agora? Antes, ele diz assim, ó, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos. Nós nos achávamos inimigos de Deus. Nós achávamos que éramos inimigos de Deus. Porém, Deus nunca nos viu como inimigos dele. Independente daquilo que eu e você fizermos, para Deus, nós continuamos sendo amados dele. Ele nunca deixou de nos amar. Não é aquilo que eu e você venhamos a fazer ou deixar de fazer que vai aumentar ou diminuir o amor dele por mim e por você. Isso não muda em nada. O amor dele não muda em nada em relação a nós. Mas a mente, o diabo começa a tomar conta da mente e começa a trazer besteiras, dizendo que agora, por causa disso, por causa daquilo, eu e você deixamos de ser amados de Deus e muitas vezes achamos que por causa de alguma coisa cometida, Deus começa a nos odiar. E isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Ele diz aqui, ó, isso porque está na mente de vocês. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então o diabo vem e traz um peso sobre a mente. E diz, agora você não vale mais nada. Agora Deus vai virar as costas para você. Agora você não tem mais jeito. Agora, abra mão de tudo. Mas esse amor de Deus é tremendo, que ele não levou em conta isso. E diz assim, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos. Então, eu e você não somos santos porque nós somos bonzinhos. Nós somos santos porque nós fomos santificados em Cristo. Não é por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo fez por mim e por você. Não existe mérito nenhum em mim e em você para sermos santos. Nós somos santos porque nós cremos naquilo que Cristo fez por nós. Nós somos santos por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que eu e você somos santos, inculpáveis. A dívida foi rasgada, então acabou a culpa.
Então não carregue mais culpa. Não aceita. Voltando a esse amor tremendo de Deus, imagina assim, você tem um filho, aí você pega, dá uma casa para ele, aí esse filho não tinha como ter essa casa, aí ele pega a casa dele e entrega numa mão errada para alguém lá. Só que daí, quem deu foi você. Então o filho passa a ter uma dívida com você, porque ele ficou devendo para você e não para aquele que lhe deu a casa. Só que ele não tem o que fazer para devolver a casa para você. Aí você pega o teu outro filho e dá o dinheiro para o teu outro filho e diz assim, vai lá e pega a casa de novo. Vai lá, recupera a casa e a partir do momento que ele recupera a casa, ele passa a não ter mais dívida comigo. Então, é como se fosse assim, é como se Deus tivesse dado a casa 2 vezes. Ele deu, o homem perdeu, ele vai lá, recupera e devolve na mão. Então, essa dívida não tem como ser cobrada mais, não existe mais cobrança, porque foi paga e foi alto preço pago por ela. Então, e essa dívida não tem como mais diabo nenhum, demônio nenhum vir contra a tua vida e tentar cobrar. Porém, ele vem tentar, de todas as formas, na tua mente, dizer que você é um baita devedor e você não tem como pagar. Porém, quando eu e você cremos no sacrifício de Jesus Cristo, nós cremos que esse sacrifício já foi pago e nós somos livres de qualquer acusação. Então, quando o diabo vem te acusar, você pega e mostra a duplicata rasgada. O documento, olha, está pago. Você mostra o documento. Onde que prova que Jesus Cristo foi? A Bíblia. Olha, a Bíblia fala que Jesus Cristo já pagou um alto preço pela minha vida. Agora eu sou santo. Quem é você para ser santo? Eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que foi tornado santo por amor de Cristo. Aquele que se tornou inculpável não por aquilo que poderia fazer, mas por aquilo que foi feito por mim. Agora eu sou irrepreensível. Não tem nenhuma acusação sobre a minha vida. Eu não sou mais culpado de nada. Agora eu recebo esta dívida paga já. Eu não tem nada que possa vir contra a minha vida. Olha, João 8, do 3 em diante, do 3 ao 11. João 8, do 3 ao 11, é uma história até meio comprida, mas muito conhecida, para você ver que Deus não leva em conta aquilo que eu e você fazemos. Deus não veio te acusar de nada. Eu vou ler aqui. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida
de pecado. Algo interessante aqui, que os fariseus foram lá, apresentaram a mulher, e para eles, ela era uma grande pecadora. Tinha caído em adultério, era uma grande pecadora. Então, como na lei de Moisés, os adúlteros tinham que ser, as mulheres adúlteras tinham que ser apedrejadas, eles pegaram essa mulher para provar Jesus. Só que tem um pequeno detalhe: Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para nos dar vida. Ele não veio para mandar matar. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Aí, eles apresentam ela, Jesus se abaixa, chega no nível dela e não pergunta para ela: com quem você adulterou? Quanto tempo faz que você é adúltera? Por que você fez isso? Com quem que você fez? O que te levou a fazer isso? Para Jesus não tinha importância nenhuma, porque o amor dele supera tudo isso. O amor dele supera tudo isso. Porém, ele diz assim no final: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A partir do momento que eu e você cremos que ele já rasgou a dívida que havia contra mim, contra você, que ele já pagou com alto preço, que foi o próprio sangue. Ele deu a vida por mim e por você. Ele nos deu vida e vida em abundância. Agora ele diz assim: agora abandona aquela vida. Esquece aquela vida. Eu não estou aqui para te condenar, mas você não precisa voltar para aquela vida. Muitas vezes as pessoas acham que... E isso é a graça de Deus. Por que isso é a graça de Deus? Porque aquela mulher, ela merecia, segundo a lei, ela merecia a morte. Mas a graça não veio nos dar aquilo que nós merecíamos. A graça veio nos dar aquilo que nós não merecíamos. Aí ele veio e deu vida a ela novamente. É como se ele tivesse devolvido a vida para ela. Só o seguinte. Então, a graça não é você continuar fazendo as mesmas coisas porque Jesus Cristo já te perdoou. Mas o fato dele ter perdoado você, você não tem mais prazer em continuar fazendo as mesmas coisas. Não existe mais essa alegria, não existe mais essa motivação, porque Jesus veio tirar o pecado do homem. Ele veio para tirar o pecado, ele não veio para tirar os pecados do homem. Ele veio para tirar o pecado. Sabe qual é a diferença entre tirar os pecados e tirar o pecado? É que quando fala do pecado em si, no singular, ele está falando da árvore, da raiz, ele arrancou pela raiz. Agora, eu não tenho como mais produzir isso. Existem as frutas que estavam na árvore, que são os pecados, mas não existe mais a fonte do pecado. Acabou a fonte. E foi isso que ele tirou de mim e de você. Por isso ele diz: agora eu te dou uma nova vida. Vá e abandone a sua vida anterior. Então, eu e você, nós temos condições totais para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar, para nos tirar do reino das trevas e nos colocar no novo reino, no reino dele. Olha o que diz, agora o segundo ponto é: agora nós pertencemos ao reino de Deus. Segundo ponto, pertencemos ao reino de Deus. A partir do momento que eu creio que essa dívida foi rasgada, que o sangue de Jesus Cristo foi oferecido ao Pai para nos tornar santos e inculpáveis, agora eu tenho uma nova vida. E agora essa vida eu já não vivo da forma que eu vivia antes. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então agora eu vivo em Cristo num novo reino. Pertencemos ao reino de Deus. 1 João 3:8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo,
porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A partir do momento que o homem abre mão de tudo aquilo que Deus tinha dado, deu legalidade para que o diabo viesse tomar conta daquilo que não pertencia a ele. Mas houve legalidade. Aí vem Jesus e recupera tudo aquilo que tinha sido perdido. Então, agora ele tira do reino do pecado e nos coloca no reino dele. Diz assim, quem pratica o pecado é do diabo. Quem continua na prática do pecado. Por isso que Jesus fala para a mulher que estava em adultério. Ali, agora vá e abandone sua vida de pecado. Porque quem permanece na prática do pecado, quem continua na vida pecaminosa, não pertence a Deus. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E a partir do momento que Jesus foi morto na cruz do Calvário, ele pagou os nossos pecados. Ele nos purificou de todo o pecado. Foi feito o último sacrifício e agora não resta mais sacrifício nenhum pelos pecados, porque Jesus Cristo pagou. Ele nos limpou, ele nos tornou santos e inculpáveis. Agora nós temos uma nova vida. Agora, Gálatas 4:7 diz assim: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes éramos escravos do pecado. Antes estávamos escravizados por Satanás e seus demônios. Eles tomavam conta da nossa vida a partir do momento que o homem abriu mão daquilo que Deus tinha dado. Mas agora, ele diz assim, assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. A partir do momento que eu creio no sacrifício de Jesus Cristo, eu saio do reino da morte e venho para o reino da vida. E agora eu não sou mais escravo, agora eu sou herdeiro. Agora eu sou participante desse reino. Eu sou participante do reino de Deus. Eu sou herdeiro desse reino de Deus. E olha o que diz em Efésios 5:8. Chegando quase ao final já. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O anterior diz assim, assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. Agora, como filhos, vivam como filhos. Ou esse versículo de Efésios agora diz assim, já que você é filho, agora viva como filho. Creia que você é filho. Creia que você foi resgatado, creia que você foi purificado, creia que você foi santificado, creia que você é inculpável, creia que o diabo não pode te acusar de nada. Em Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, não aceite mais condenação. A dívida que você tinha não era nem com o diabo, era com Deus. E o próprio Deus manifestou Jesus Cristo para tirar a dívida, para acabar com a dívida. E Jesus Cristo vem e apresenta seu próprio sangue para apagar tudo aquilo que tinha. Todo o pecado que tinha contra mim e contra você foi apagado. Então agora, nenhuma condenação há sobre a mim e sobre a tua vida. Mas o diabo, ele é um perdedor. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E o diabo é um perdedor. Mas ele vai fazer de tudo para provar que você não é quem você é. Ele faz de tudo para provar que você ainda continua um perdedor, que você ainda continua no reino dele, que você continua sendo escravo dele, que ele tem domínio sobre a tua vida, que ele tem domínio sobre a tua mente.
que Ele tem domínio sobre tudo que você faz. E quando eu e você não sabemos quem somos, nós abrimos mão de tudo, entregamos tudo para Ele. E o que Ele faz? Ele veio para roubar, matar e destruir. E isso Ele sabe fazer muito bem. É o serviço dele e Ele sabe fazer muito bem. Ele trabalha, isso aqui não é um elogio para Ele, mas Ele sabe fazer isso. Quando eu e você abrimos mão daquilo que a palavra de Deus fala, meu e a teu respeito, nós entregamos a vida para Ele. O destino do diabo é o fogo eterno, é o inferno. Mas ele não quer ir sozinho para lá. Ele sabe que vai, ele sabe que é um perdedor. Mas aquilo que ele queria para ele, ele não conseguiu. E Deus deu para mim e para você, sermos a imagem e semelhança de Deus. E Ele faz de tudo para provar para mim e para você que isso é uma mentira. E quando abrimos mão dessa verdade, nós acabamos entregando para Ele. Sempre digo, Satanás e seus demônios, eles não trabalham na terceira pessoa. Eles trabalham na primeira pessoa e trabalham na mente. Ele vai falar que eu não posso, que eu não sou isso, que eu e eu. Porque se ele chegasse na minha mente e falasse assim, você não é um filho de Deus. Quem é você para achar que você merece alguma coisa? Simples, eu chegaria e falaria, sai em nome de Jesus, eu te rejeito. Agora quando ele diz assim, quem sou eu para crer nisso daí? Eu até creio que Jesus Cristo veio, mas quem sou eu para merecer isso? Quem sou eu para tomar posse disso? Quem sou eu para ser um filho de Deus? Quem sou eu para ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Quem sou eu para ser mais que vencedor? Aí eu aceito isso no meu coração. Quando eu aceito isso no meu coração, eu estou rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo. Quando eu aceito isso no meu coração, eu estou ignorando o amor perfeito do Deus Pai, o amor perfeito do Deus Filho. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele não quer que eu e você pereçamos. Ele quer que eu e você tenhamos vida eterna. E essa vida já foi dada, já foi manifestada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus diz assim, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Quando Ele dá o Filho unigênito, Ele dá o caminho, Ele dá a verdade, Ele dá a vida para mim e para você. E Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Então, eu queria deixar isso muito forte no teu coração. Não aceita a acusação daquele que não tem poder para te acusar. Não deixa o diabo trabalhar na tua mente, porque olha o que diz o último versículo, que diz em 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Perdão. Entrou ar junto com a água. Mas vamos lá. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ali não diz, quando você for para o céu, quando Jesus Cristo voltar, quando você fizer isso, quando você fizer aquilo, aí você vai ter a mente de Cristo. A Bíblia diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você, porém, tem a mente de Cristo. Então,
quando o diabo tentar ir contra a tua mente, trabalhando na primeira pessoa, você tem todo o poder para rejeitar e dizer: essa mente pertence a Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Quando ele for lançar qualquer mentira, porque ele vai tentar tirar aquilo que você tem recebido, e você tem sido alimentado pela palavra de Deus. E você tem sabido quem você é. Você sabe quem você é. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é um filho amado. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Mas ele quer tentar provar ao contrário. Creia que Deus te ama. Que Deus tem o melhor para você. E isso não vai acontecer daqui para frente. Já é assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha, né, terá a vida eterna. Não tem, é agora, já. E Jesus Cristo já veio. E Jesus Cristo já deu. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele já veio para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Nenhuma condenação há para os que estão, não para os que estarão em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, eu poderei todas as coisas. O verbo sempre ou está no presente ou está no passado, nunca no futuro. Tudo já foi dado. A palavra de Deus diz, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados. Nós não seremos abençoados. Nós já fomos abençoados. Então, eu e você precisamos crer em quem nós somos. A dívida não existe mais, não existe condenação, não existe nada que possa te tirar dos caminhos de Deus. Nenhuma condenação há, acabou, não existe mais condenação contra a tua vida. Você é um filho de Deus, você a Bíblia é interessante quando ela fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando vai alguma coisa contra o teu olho, é natural você fechar. Se vem alguma coisa em direção aos teus olhos, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos, proteger. É isso que Deus faz com você. Quando alguma coisa vai contra você, Ele te protege. Porque Ele te ama. Porque Ele não levou em conta aquilo que você tinha feito no passado. Isso ele não considerou. Quando a mulher adúltera chegou diante dele, ele não questionou o pecado da mulher adúltera. Ele só falou: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Não importa o que você fez. Eu quero que você não continue só nisso. E Ele que nos dá força para vencermos. Porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Ele nos tornou mais que vencedores. Então, receba essa palavra. Viva essa palavra. Como Paulo diz, vou repetir: vivo não mais eu. Por quê? Porque até então eu estava morto, eu não tinha vida. Lá no Éden, Deus colocou vida no homem e o homem tornou-se uma alma vivente. Aí o homem morreu em delitos e pecados. Aí vem Jesus e nos traz vida e nos torna espíritos vivificantes. Antes nós éramos almas viventes, agora nós somos espíritos vivificantes. Antes nós éramos criaturas, agora nós somos filhos. Antes nós éramos povos, nós éramos povo, agora nós somos filhos. O povo não tem, o povo não pode participar da mesa. O filho pode. O povo não tem direito à herança. O filho tem. Você é filho de Deus. Você é participante do reino de Deus.
Você é uma nova criatura, você é um ser especial, amado por Deus. Você é o filho amado de Deus. Deus depositou tudo aquilo que Ele tinha depositado em Cristo. Ele depositou em você. Jesus não disse que a glória que... Ele disse assim, Pai, a glória que o Senhor depositou em mim, eu deposito neles. Eu depositei neles. A plenitude que foi depositada em mim, foi depositada neles. E a obra que o Senhor colocou em mim, para aquilo que o Senhor me enviou, eu enviei eles agora. Eles são teus enviados agora. Então existe um poder na tua vida. Quando ele diz assim, porque eu dei vida e vida em abundância para vocês, quando eu tenho em abundância, aquilo que eu faço é repartir. Por isso que ele nos deu vida e vida em abundância. Porque essa vida que ele nos deu é para que nós repartamos com aqueles que estão mortos, que precisam saber que também são filhos de Deus, que também são amados de Deus, que Deus amou tanto eles que mandou Jesus Cristo, e Jesus Cristo amou tanto eles, que derramou o seu sangue, que rasgou a dívida que tinha contra eles, que os tornou santos e inculpáveis, assim como a mim e a você. As pessoas estão esperando saber disso. Vamos ficar em pé? Então, creia nesse novo tempo na tua vida. Creia nesse novo tempo. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Deus valoriza muito a tua vida, a ponto dele abrir mão daquilo que ele tinha de mais importante. Paizinho, muito obrigado por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque não poderíamos pagar esse preço, mas Jesus Cristo pagou por nós. A dívida que tinha contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou com seu sangue. Ele ofereceu o seu sangue a ti, Senhor, para nos purificar e nos tornar santos e inculpáveis diante de ti. E agora nós podemos viver nesse novo reino, um reino de alegria, da verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Agora em Cristo Jesus nós temos alegria completa. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, e Jesus é a única vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício maravilhoso na cruz do Calvário. Obrigado, porque o Senhor me comprou. E agora eu sou teu irmão. Eu sou filho de Deus. Corredeiro contigo, Senhor Jesus. Obrigado, Paizinho, por tudo. Declaro tempos especiais. Pai, se tem alguém agora com alguma acusação de doença, se o diabo tem trazido perturbações, tem trazido acusações, opressões, depressões sobre vidas, eu rejeito agora pelo poder que há no nome de Jesus, porque Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário, Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário toda dor, todo sintoma, toda doença, toda culpa, toda opressão, toda depressão, toda angústia. Por isso não existe mais poder sobre nossas vidas contrários à tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que vinha contra nós já caiu por terra em nome de Jesus. Muito obrigado, porque nós fomos libertos. Nós somos livres e libertos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Declaro, Senhor, tempos especiais, tempos maravilhosos. Declaro céus abertos sobre cada vida aqui, Senhor. E sobre aqueles que estão nos ouvindo também, Pai. Declaro tempos poderosos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuem abençoados.